estão me ouvindo? Melhorou agora? Eu li aqui, fui ver aqui embaixo, eles estavam falando sem som. O pessoal do presencial estava com o som do Zoom, mas o pessoal do agora é que eu vi, desculpe, gente. É porque realmente eu tive que reprogramar aqui o pessoal de vocês, e aí eu esqueci de colocar o dispositivo do microfone. Oh, agora vocês estão me ouvindo, finalmente. Então eu vou fazer um resumo de tudo que eu falei até agora sem som. Gente, essas aulas da internet são muito engraçadas, porque a gente toda semana tem um problema. Quando não é a câmera que não funciona, é o YouTube. Olha, é uma coisa de aprender. Eu já falei que até os 80 anos eu vou aprender. Então, vamos começar. O que eu estou falando aqui? Estou falando aqui que a discussão sobre o método de alfabetização esbarra em que? Esbarra numa coisa anterior. Então, como é que a gente pensa um método? Então, pego uma criança, então, como se fosse uma coisa de laboratório. Vou pegar uma criança, tá? E vou testando cada uma das ações que eu vou fazer com o professor que a levem a ter um bom desempenho no aprendizado da escrita. Aí eu anoto tudo o que eu fiz para levar essa criança a aprender a escrever e com esse conjunto de procedimentos eu vou chamar de método de alfabetização, que deu certo naquela criança. Mas criança que eu escolhi a dedo, porque eu já sabia que aquela ia dar certo. Entendeu? O que eu faço então? Na minha cabeça, eu sei assim, bom, apesar das crianças serem muito diferentes, virem de espaços culturais diferentes, a cabeça delas é toda igual, certo? Todas elas pensam da mesma maneira. O que significa que, se esse método deu certo para o Juquinha, eu posso replicá-lo, ou seja, universalizá-lo para todas as crianças. Por quê? Porque todas as crianças hão de pensar igual. Essa é a ideia por trás do método. Você desenvolve o método pensando num tipo de criança e imaginando, portanto, que todas as crianças pensem tal como esta, você replica. E a gente já sabe que isso não dá certo. Entendeu? E aí o que você faz? Não, esse método não está certo. Você apena o método. Você põe a culpa no método. E o que eu estou tentando dizer para vocês é que não... Ah, Vanessa, agora não, agora você tem que aumentar aí. Porque agora eu estou falando e todo mundo está ouvindo. Você deve estar... Quem usa fone de ouvido tem que aumentar o volume do som, senão não escuta. Tá? Então vamos lá. O que eu ia falar, hein? Ah, sim. Eu vou sempre, se eu escolher um método, eu vou trocar o método e vou encontrar o mesmo problema. Por quê? Porque a pergunta tem que ser outra. A pergunta é, será que o método que eu fiz para atender ao Juquinha, ele vai funcionar no outro Pedrinho? E a pergunta é, e afinal de contas o Pedro pensa igual ao Juquinha? Essa é a pergunta. Na alfabetização, antes de eu pensar em qual é o método, eu tenho que ir antes e perguntar, afinal de contas, como é que a pessoa que aprende a alfabetização pensa. Será que existe uma única forma de entender a mente, ou será que você vai ter várias formas diferentes? Pois bem, o desenvolvimento da mente humana é um fenômeno muito complexo, muito mesmo, tá? Porque, é claro, as pessoas todas, se são seres humanos, né, se nós somos todos humanos, nós nascemos com as mesmas propriedades cognitivas. O que é isso? Nós temos as mesmas propriedades que nos permitem pensar. Então a gente pode dizer, portanto, que a cabeça da pessoa e a sua mente é igual a todo mundo. Aí, mas então qual é o problema? Se todo mundo tem a mesma mente, qual é o problema? É só eu fazer o método para um e replicar. Ah, mas tem um detalhe. Entendeu? A gente não nasce pronto. A gente nasce com um potencial biológico que nos proporciona o desenvolvimento da mente, portanto, de todo um aparelho cognitivo que nos permite pensar, desenvolver pensamentos, etc, etc. Mas, para isso se desenvolver, eu preciso me expor ao mundo. Entendeu? Portanto, eu nasço
com as minhas potencialidades, mas o que vai ativá-las e o que vai desenvolvê-las é a minha experiência de mundo. Quanto mais experiências de mundo eu tenho, mais a minha cabeça se desenvolve para dar conta de diferentes representações de mundo, diferentes representações de conhecimento e formas de interação. Aí é que fica interessante. Em certas sociedades, a gente pode dizer que, por exemplo, países que são bem menores do que o Brasil, que tiveram uma história de construção social bastante perene, ou seja, com poucas influências externas, ou seja, povos que tiveram poucos contatos com outras culturas durante o seu desenvolvimento. Então a gente pode perfeitamente dizer que no território deste pequeno país, todas aquelas pessoas têm experiências de mundo muito parecidas, certo? Parecidas no sentido de terem as mesmas representações de mundo, de representarem as coisas com os mesmos valores. Então todas essas coisas podem me permitir dizer que, enquanto a criança está se desenvolvendo, portanto desenvolvendo a sua mente, as experiências que vão determinar o seu desenvolvimento serão sempre muito análogas, muito parecidas, onde se conclui que elas vão desenvolver uma capacidade de pensar com respostas muito parecidas entre si. E aí a gente acaba assim, dá para fazer alguma universalização? Será que eu posso imaginar um método de aprendizagem que seja comum a todo mundo? Bom, não vai funcionar muito bem não, mas a probabilidade dele atingir um número muito significativo de pessoas daquele país é enorme. Entendeu por quê? Porque a cabecinha das crianças, portanto as pessoas, se tornaram sujeitos que pensam com propriedades muito parecidas. Ora, e no Brasil? O Brasil é um país continental, com situações de sobrevivência e geografia as mais diferenciadas. Você tem o Brasil da Amazônia, você tem o Brasil do litoral aqui do Sudeste, você tem o Brasil do Sul, você tem o Brasil do Centro-Oeste. Essas regiões são tão diferentes umas das outras que apresentam desafios para as crianças que estão se desenvolvendo muito singulares. Então, só daí a gente já pode afirmar que as cabeças dos brasileiros da região amazônica vão desenvolver propriedades específicas para sobreviverem naquele ambiente. Ao passo que as crianças que vivem no litoral, por exemplo, da praia, vão ter outras características. Isso já é uma dica. Países muito grandes, continentais como o nosso, e que apresentam variações geográficas muito significativas, já historicamente tem povos, tem comunidades que desenvolveram propriedades singulares de pensamento. Mas para piorar essa história, nós não somos um país que tem um nicho cultural só. Nós não temos mesmo. A gente tem vários nichos da cultura indígena no Brasil, a gente tem vários nichos da cultura africana no Brasil, e a gente tem vários nichos da cultura europeia também, porque Portugal, que tem a prevalência aqui no Brasil da cultura europeia, que nos foi legada, Portugal não é um país que tem uma cultura tipicamente europeia. Por força do seu processo histórico, é um país com características bastante singulares. Certo? O que significa, portanto, que além de nós termos condições geográficas diferentes, nós somos um país que tem propriedades culturais igualmente muito variáveis, extremamente variáveis. Ora, é muito difícil, portanto, imaginar que os brasileiros todos tenham uma mesma forma de pensar. Nós todos temos o mesmo sentimento de nação, nós todos temos a mesma propriedade biológica para pensar, nossas mentes não são diferentes de maneira alguma, mas nós nos desenvolvemos a partir de experiências diferentes. Portanto, se eu pego todas essas crianças e coloco dentro de uma sala de aula, quais os vários métodos que eu deveria ter que utilizar para dar conta de todos eles? Viram? Esse é o nosso grande desafio.
Quando a gente fala de métodos de alfabetização, a gente esquece o fato de que todo método é orientado a um tipo de pessoa que pensa com certas propriedades. O método não está errado, nada. Não tem essa ideia de dizer, não usa o método tal porque ele não presta. Não presta para dar conta deste aluno, mas ele pode prestar para dar conta do outro. Entendeu? Um alfabetizador, ele reúne instrumentos, métodos, processos, os mais variados possíveis, porque diante dele, ele vai encontrar uma turma com diversidade. A gente volta àquela questão lá do início, que o pessoal do CEDEST não ouviu que estava sem som, que é o seguinte, mas por que antigamente não tinha esse problema? Por que antigamente as pessoas se alfabetizavam? Todo mundo fala isso, antigamente as escolas eram muito fortes, as escolas alfabetizavam todas as crianças. Mentira, mentira. As escolas continuavam reprovando 1/3 dos alunos. Mas, além de reprovarem os alunos, não se esqueçam de que a escola, antes dos anos de 1970, era uma escola que não era aberta para todo mundo. Então, primeiro, escola não era lugar de negros, porque na memória do Brasil, os negros eram proibidos de ir para a escola até o século XIX. A escola não era lugar, por exemplo, para sujeitos que morassem na favela, sabia? Porque eu tinha que colocar um endereço na ficha, com o nome de papai e mamãe. Se eu chegasse na escola e eu não tivesse um endereço para colocar na ficha, a diretora da escola podia negar a vaga. Se não tivesse papai e mamãe, então, também não botava na escola, não. Entendeu? A escola tinha o direito de limitar o acesso, de dizer quem é que podia e quem é que não podia. Olha, essa escola dava certo, é óbvio. Entendeu? Uma escola que só dá aula para quem quer, é óbvio, ninguém vai escolher dar aula para quem não aprende. Eu só vou escolher dar aula para aquele que aprende. É claro. Então, essa escola funcionava. Mas essa escola não era a escola do povo, não. Entendeu? Essa escola era mantida pelo poder público, mas ela não era pública. A escola pública é essa que nós temos hoje, que abre a porta e o Brasil entra. Do norte, do sul, do nordeste, do centro-oeste, e como somos todos brasileiros, estamos o tempo todo trocando. Eu pego alunos do Nordeste, no Rio de Janeiro, eu pego alunos do Centro-Oeste, na região Norte, eu pego alunos do Sul, do Centro-Oeste, enfim, os brasileiros estão o tempo todo em mobilidade. Entendeu? E aí como é que eu dou conta disso? Reprovando todo mundo? Tentando escolher um método da salvação que vai atender a quem? As classes dominantes, aqueles que têm traços da cultura dominante, e o resto do povo, o que eu faço? Reprovo? Mando para o médico, entendeu? Não, essa criança tem 1000 problemas, ele tem distúrbios de aprendizagem, ele é disléxico, disgráfico, descalculista, ele diz tudo, entendeu? Ele, pobrezinho, não tem nada. É uma verdadeira tábula rasa. Joga fora, entendeu? Tira daqui, manda para o médico, que o médico cura. Gente, peraí, não é possível a gente continuar colocando 1/3 dos alunos desse país nessa condição de distúrbios. E distúrbios que a gente tem que, enfim, parar para pensar. Porque, por exemplo, eu estou dizendo que um aluno tem disgrafia, que é tratado como um distúrbio de aprendizagem, porque ele escreve tudo errado, entendeu? Eu sempre tive disgrafia, só vou passar a escrever certo quando eu estava no ensino médio, escrevia tudo errado, era um transtorno, entendeu? Não é esquisito você ter um tipo de transtorno, de distúrbio, que só se manifesta quando você vai escrever? Quando você não está escrevendo, não tem distúrbio nenhum. Você pega a criança que tem curso de alfabetização na sala e a vê fora da sala, o rapaz funciona como um espetáculo, ele se vira, ele vive muito bem, ele tem todo... Então, uma pessoa que não apresenta fora da sala de aula qualquer tipo de sintoma ou de indício de que tenha distúrbio de aprendizagem, na verdade sou eu que não estou conseguindo alfabetizar. Por quê? Porque eu não estou tentando ver como é que ele pensa a escrita. Entendeu? Pois bem, um conceito que vai nos ajudar a pensar isso, e que vai trabalhar conosco com relação aos métodos de alfabetização daqui para frente, é o conceito de modos do pensamento. Certo? O que é um modo de pensar? O modo de pensar é justamente aquele
modo com o qual a cabeça se organiza para dar conta do seu universo de mundo. Certo? Existem dois modos de pensar, existem milhares de modos de pensar, mas existem dois grandes blocos de modos de pensar que nos interessam significativamente aqui. Existe um modo de pensar que é orientado a partir do desenvolvimento em espaços culturais fortemente dominados pela cultura letrada e escrita. Então, por exemplo, se eu tiver, aqui no Brasil é raríssimo, né? Mas enfim, imagina que você estivesse num lugar em que todos os espaços públicos fossem ordenados e organizados segundo a especialidade da própria geografia cartesiana, entendeu? Em que todas as regras públicas fossem seguidas à risca, sem direito à negociação, porque se a regra é regra, ela tem que ser seguida, em que nas relações interpessoais, por exemplo, as pessoas jamais falassem umas com as outras, e que todas as vezes que as pessoas estivessem interessadas em saber alguma coisa, conhecer alguma coisa, elas buscariam informações e permitiriam que as informações as inundassem de dados, quietinhos, lá prestando atenção. Igual a vocês assistindo aula, todo mundo lá quietinho, prestando atenção naquele ponto, naquele professor, fazendo a sua aula. Reparem, isso que vocês estão fazendo na hora que assistem aula, ou nessa sociedade que trabalha dessa maneira, vai levar a sua cabeça a trabalhar bem menos acelerada do que outras formas de pensamento, porque você tem que estar em estado de repouso. Você não pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque senão você dispersa a sua atenção, porque você presta atenção a uma coisa só, certo? Ó, em alguns lugares da Europa, as crianças se desenvolvem assim muito antes de chegar na escola, porque a sociedade inteira funciona dessa maneira, maior tranquilidade, entendeu? Assim, muito tranquilo, muito organizado. Tem umas 4 ou 5 cidades, por exemplo, em países como a Alemanha, a Áustria, que tem isso, entendeu? E o resto do planeta já vai ficando mais difícil. Mas na Europa você vai encontrar muitos espaços em que essas coisas ainda são bem difundidas. Aqui no Brasil a coisa é diferente. Aqui a nossa cultura privilegia a ação, entendeu? Escuta, para que eu vou ler a porcaria do manual desta máquina, se eu posso ligar a máquina e ir aprendendo com ela? Se eu precisar, vou lá no manual, vejo. Olha como muda. Um sujeito cartesiano clássico europeu primeiro lê o manual, depois vai à experiência. A gente primeiro vai na experiência, depois vai no manual. Porque a nossa maneira de aprender é fazendo. E nada de fazer uma coisa só, entendeu? Porque nos espaços em que nós vivemos, normalmente acontecem várias coisas. Vamos colocar 2 casos bem concretos. 2 alunos que vão aparecer na minha sala de aula para serem sujeitos à alfabetização. Um deles mora num apartamento deste tamanho, assim, deste tamanho, tá? Com uma mãe obsessivo-compulsiva. Esta mãe obsessiva-compulsiva odeia ver coisas fora do lugar. Então, a casa dela é arrumada por cores. Por cores. Sabe? Assim, tipo, você abre o armário dela, a roupa dela é distribuída assim, do mais claro para o mais escuro. As gavetas têm roupas íntimas por cores e por formato, cartesianamente arrumado. E o quarto do pobre do garoto é igualzinho. Brinquedos grandes embaixo, brinquedos pequenos em cima. O armário do menino, roupas de sair, roupas de brincar, cuecas cor de laranja, cuecas de lixinhos. Nada de misturar. E ele aprende isso, porque o espaço da casa dele é todo assim, organizadinho. Agora pare tudo, vamos comer. Mas eu não estou com fome, está na hora de comer. Eu pergunto se você está com fome? Aqui a gente come quando é a hora de comer. E o boneco vai lá e come na hora de comer. Sentadinho, aqui, sentado. Quando a gente come, a gente não vai mais nada. Entendeu? E cai a sua boca que eu estou vendo televisão. Mas ó, quando tiver o comercial, você fala.
Olha a mãe educando esta criança a assistir a aula sentadinho, presta atenção. Depois você fala, levanta o dedinho e espera. Entendeu? Então reparem, o espaço em que essa criança está se formando, naturalmente com um certo exagero, porque eu quero crer que as mães hoje em dia não sejam assim tão cartesianas, mentira, continua sendo, mas enfim, esse espaço leva essa criança a desenvolver uma mente que tem essas propriedades. Ele faz uma coisa de cada vez, ele está acostumado a organizar o espaço dele de maneira que ele sabe exatamente em que lugar ele encontra cada coisa. O horário do dia dele é todo cronometrado. Ele chega na escola, é um espetáculo, ele fica lá sentadinho, já no primeiro dia de aula, esperando a aula. Se mandar ele ficar lá 4 horas, ele, pobrezinho, fica lá 4 horas, desesperado. Mas ele fica, porque ele já foi levado a caber no mundo com aquelas características. Agora, do lado dele, veio o Juquinha, aquele do método, entendeu? Juquinha mora num quarto, num cômodo, aliás, não é num quarto, é num cômodo, grande até, mas é um cômodo só, entendeu? Que ele compartilha com sua mãe, seu pai atual e os outros 3 que já se separaram da mãe, mas ficam por lá porque não tem onde ficar, seus 7 irmãos, os 2 cachorros, que de vez em quando viram 8 ou 9, porque eles dão cria, a avó da mãe. As avós paternas, como são várias, elas moram no fundo do quintal. Entendeu? Num cômodo só. Só tem um armário na casa inteira. Portanto, nesse armário tem a roupa de todo mundo, tem a comida que fica guardada porque funciona dispensa, e todo mundo usa ao mesmo tempo. Você acha mesmo que dá tempo e tem como manter esse armário igual ao armário da casa da mãe obsessiva? Não, aquele armário é uma coisa de louco. É tudo desorganizado. Para mim, que tem uma casa igual da mãe obsessiva, porque eles acham um segundo. É claro que eles não vão abrir o armário, tal como a outra família, e vai assim, está aqui. Não, eles acham assim, eles passam o olho no todo e tá aqui. Acham rapidinho. As pessoas que são um pouquinho mais desorganizadas sabem exatamente como é que é isso. Não é se alguém arrumar o armário tão desorganizado, ele não acha mais nada, porque é desorganizado para mim, que organiza o mundo da maneira da mãe obsessiva, mas para ele é organizado segundo a lógica dele. Portanto, eu tenho 2 formas de organizar o mundo. Eu tenho uma forma de organizar o mundo que é obsessiva, e eu tenho uma outra forma de organizar o mundo em que as coisas estão simultaneamente ocupando o espaço, tudo ao mesmo tempo. Numa casa com 20 pessoas, todos falam ao mesmo tempo. Entendeu? E você escolhe se ouve um, se ouve o outro, mas os sinais vêm todos ao mesmo tempo na sua cabeça. E para complicar, ela tem uma televisão e um rádio que ficam ligados, porque a avó que é surda bota o rádio mais alto, porque a avó gosta de rádio, entendeu? E a mãe de raiva liga a televisão nas alturas para ver o programa da tarde. E a criança está ali estudando nesse meio mesmo. Não tem um lugar para estudar, porque a casa é pequena. Então ele fica estudando um pouquinho aqui, ele vai no chão, ele vai lá. Agora bota essa criança na escola. Já viu, né? Aí você diz que ele não tem hábito. Esse menino tem transtorno de déficit de atenção. Não, não tem não. Porque quando ele chegar na escola, ele vai tentar absorver a escola a partir do padrão de comportamento que a mente dele desenvolveu para viver no mundo dele, não da escola. Então ele vai chegar na escola e vai se projetar na sala de aula tal como se estivesse na casa dele. Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo, ele não vai ficar parado, porque na casa dele não tem lugar para ficar parado, entendeu? E aí reparem, essa é a criança que não vai alfabetizar. Por quê? Porque a mente dele desenvolveu uma forma de pensar que é absolutamente incompatível com a forma de pensar que derivou a escrita. Por isso é que criança de classe média se alfabetiza mais rápido do que criança da periferia, porque normalmente é na periferia que a gente vai encontrar as formas de desenvolvimento da mente mais diferentes da forma como se tem de pensar para trabalhar a escrita. Entendeu?
Então, se eu tento um método para essa criança, não vai funcionar, porque o método foi feito para outra criança, o filho da mãe obsessivo. Aí eu troco de método, mas o método também foi feito para a filha da mãe, o filho da mãe obsessivo. E eu vou trocar todos os métodos, e todos eles foram feitos para o filho da mãe obsessivo. O que resta da escola? Dizer que a criança tem problema de aprendizagem. Esse menino tem dislexia, ele não aprende nada. Vai, filhinho, vai embora, vê se o médico te alfabetiza. Entendeu? Viu o problema? Entendeu? O problema não está no método, o problema está no fato de que ninguém parou para pensar como é que neste padrão de desenvolvimento intelectual, com esse modo de pensar, abre aspas, desorganizado, a gente não chama assim, a gente chama modo narrativo do pensamento, como é que eu levo esta criança a caber no mundo da escrita, que foi feito, pensado e é utilizado por sujeitos que pensam em estado de repouso ou modo científico do pensamento. Em 99% dos casos de custo de aprendizagem da escrita, a gente vai estar diante de crianças que têm um padrão de comportamento intelectual associado ao modo narrativo do pensamento. Somente 0,01% das crianças que têm custo de alfabetização vão apresentar de fato algum tipo de problema neurológico, socioafetivo, ou enfim, algum tipo de problema não ligado à aprendizagem, mas que deve ser de fato ser objeto de acompanhamento por terceiros não escolares, entendeu? Mas esse é 0,01%, certo? E mesmo estes 0,1% vão se alfabetizar no ritmo deles, no modo deles. Nos outros casos, é apenas uma questão de não compreensão. Aí, o Marcos me faz a pergunta lá, o meio externo influencia nessa aprendizagem? Sim, Marcos, justamente porque é o meio externo que nos desenvolve como sujeitos que pensam. Não o fato específico da alfabetização, não, mas tudo dentro da escola é baseado num sujeito que pensa a imagem e semelhança do aluno escolar. Aquele que foi feito lá na Europa, no século XVII, para virar sujeito da cultura científica. Então, esse sujeito escolar, que define o que é o aluno tradicional, ele aprende independentemente da escola, porque toda aquela cultura escolar foi feita para a maneira como ele pensa. O grande problema está no fato de que aqui no Brasil, raramente você vai encontrar sujeitos que se desenvolvem ou desenvolvem a sua mente com essas características. Em sua grande maioria, nós vamos nos desenvolver no mundo em que nós vivemos. Um mundo que é absolutamente narrativo, um mundo em que você tem que ter soluções as mais criativas para se desenvolver como sujeito escolar, como sujeito de vida mesmo. Então o que vai acontecer? Quanto mais distante for a maneira de eu pensar, o meu modo de pensar, com relação à maneira como se tem que pensar a escrita, maior a minha dificuldade de aprendizagem da alfabetização. E é por isso que no Brasil, o custo de alfabetização está normalmente associado à questão de esferas sociais. Quanto mais hegemônica a cultura do sujeito, ou seja, quanto mais da cultura dominante o sujeito é, mais facilmente ele é alfabetizado. Quanto mais distante da cultura hegemônica, maior a dificuldade de alfabetização ou maior o custo de consolidar essa alfabetização sem o prejuízo do analfabetismo funcional. Certo? Isso não é um problema da escola. Isso aí é coisa desse professor analfabeto que não sabe dar aula de... Não é não, gente. O problema é mais grave. Estou dizendo que nós, enquanto magistério, enquanto professores, nós somos levados a crer que o ensino-aprendizagem é baseado em princípios universais, e não é. O ensino-aprendizagem é baseado em histórias de vida, em experiências individuais que interferem na alfabetização. Aí você para e pensa assim, eu não faço nada. Não, você vai fazer exatamente o que a gente tinha falado na aula da quinta-feira passada, no CEDERJ, e eu falo para vocês no presencial. Eu tenho que agir na sala como se eu fosse, de fato, um pesquisador de alunos. Eu tenho que verificar que pistas esse aluno está me mostrando sobre a maneira como ele pensa. Porque uma coisa é fato. Se eu quero alfabetizar uma criança, eu preciso levá-lo a desenvolver um modo científico do pensamento. Porque é através dele que a criança mergulha no mundo da escrita. Quando a pessoa fala assim, já ouviram falar em consciência fonológica?
a consciência fonológica alfabetiza. Mentira, não tem nada disso, porque consciência fonológica não tem absolutamente nada a ver com a escrita. Mas o exercício de uma escuta da língua oral, a partir dessas unidades, dos pedacinhos das palavras, que são as unidades acústicas, desenvolve uma maneira de perceber a fala que é própria do pensamento cartesiano e científico. Então, é o desenvolvimento do pensamento que leva à alfabetização. Não é a consciência fonológica, é o exercício de pensar isso. Tem várias outras formas de fazer esses exercícios, de fazer esse desenvolvimento, que sejam muito mais divertidos e que atendam todas as crianças. E que não provoquem os danos de alfabetização que esses métodos exclusivamente provocam. Vamos falar disso mais um pouco na frente, tá certo? Gente, queria, já encerrando, né, que a gente já tem 50 minutos de aula, queria pedir desculpas porque eu errei de novo e comecei nesse grande silêncio, mas reparem, isso também é um exercício. Porque, reparem, vocês ficaram aqui ouvindo o silêncio, esperando o que acontecesse. Isso é sinal de desenvolvimento intelectual científico cartesiano. Mentira, estou inventando essas desculpas só para me justificar, tá? Mas já pedindo desculpa a todo mundo, para ver se na próxima vez a gente não acontece. Então, pessoal, vamos voltar na próxima aula com o pessoal do presencial, aprofundando um pouco isso, e já no pessoal do CEDERJ, a gente está entrando agora numa unidade que vai começar, portanto, a discutir essas circunstâncias da alfabetização. A gente já passou um pouco por estudar as circunstâncias socioculturais, agora a gente vai entrar nessas circunstâncias. Quais são os aspectos psicolinguísticos, sociolinguísticos e linguísticos que interferem na alfabetização? Todos esses três aspectos estão relacionados com os modos do pensamento e é isso que a gente vai desenvolver a partir de agora. Certo? Gente, foi um prazer enorme, a gente retorna depois. Daqui a pouquinho eu vou editar esse vídeo lá no YouTube e colocar para vocês o resumo da aula. Um grande abraço, até mais. Peraí, eu tenho que fechar aqui e tenho que fechar aqui.